Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, Provérbios de número 4. Estamos seguindo nessa jornada especial de estudo da Palavra de Deus e eu quero convidar você, neste momento aí, a pegar a sua Bíblia e vamos estudar juntos. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Dessa maneira, compartilhando aí para que mais pessoas também possam se unir a nós no estudo da Palavra de Deus. Provérbios capítulo 4 começa assim: a sabedoria é suprema. Verso 1: Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Aqui nós temos os conselhos de um pai amoroso ao seu filho. A sabedoria não cresce em um solo orgulhoso. A sabedoria começa com a submissão de ouvir. Por isso, Salomão começa aqui dizendo: ouçam, meus filhos. A sabedoria começa por dar ouvidos, por receber a instrução de um pai, de alguém mais sábio, de um mentor. Estejam atentos e obterão discernimento. Aqui nós aprendemos que a sabedoria floresce em corações dispostos a aprender, especialmente com quem já sofreu, já venceu ou já caminhou mais longe. Quem não aprende pelo conselho, aprende pela dor. E Deus prefere o conselho. Aqui diz: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia. Os pais que amam seus filhos os ensinam e não param de dizer a eles aquilo que é importante, aquilo que os conduzirá a uma vida mais sábia, mais justa. Aqui a palavra de Deus nos demonstra, queridos, que a sabedoria ela é o resultado de uma relação com Deus e uma relação com os nossos pais, com as pessoas mais velhas. Nós vivemos em um mundo hoje em que cada um quer ser mais sábio, mais entendido do que o outro. E muitos filhos, às vezes, olham para os pais e só porque têm algum diploma ou vão para a faculdade ou estudam, às vezes pensam que já são sábios e entram em enrascadas porque não aprenderam a dar ouvidos, não aprenderam a humildade. E como diz o provérbio, a soberba precede a ruína. Então hoje nós podemos tirar uma lição importante aqui desses primeiros versos. Pergunte a alguém que teme a Deus: o que eu ainda não estou enxergando? O que eu preciso aprender? Deus usa pessoas para revelar a nossa cegueira. Meu avô dizia quando eu era mais novo, quando ele ainda estava vivo, né? William, você é muito novinho, tem muita coisa para aprender, muita coisa para aprender. Aprender e dar ouvido. Este é o primeiro conselho que nós podemos tirar hoje para nós aqui. Em segundo lugar, a partir do versículo de número 6, diz assim: não abandone a sabedoria e ela o protegerá. A sabedoria é como um muro, como uma cerca, que protege aqueles que a buscam e aqueles que a encontram, e aqueles que a amam. Ame-a e ela cuidará de você. A sabedoria é como um pai e como uma mãe, que está presente, que são presentes na vida dos seus filhos. O conselho da sabedoria é: procure obter a sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará.
Aqui nós aprendemos que, mesmo que custe tudo que você tem, busque o entendimento, busque a sabedoria. Procure obter a sabedoria usando tudo que você possui. Use tudo. Hoje nós temos tantas formas. Temos a palavra de Deus de várias maneiras. Temos também, hoje, pessoas sábias que nos compartilham conteúdo pela TV, pelos podcasts, pelas redes de influência. E você pode aprender. Hoje temos tantas oportunidades de cursos, de aprendizado, mas acima de tudo, temos também a oportunidade de escolher mentores para nós. Ainda que eles não saibam, ainda que ficam distantes, você pode sim selecionar aquilo que você vê nos seus feeds de notícias, escolher aquilo que você quer receber de maneira tal que a sabedoria ela passa a ser para você um grande tesouro. Ela é o tipo de riqueza que ninguém pode te roubar. A única que realmente molda o caráter. Muitos perdem anos perseguindo emoção, aprovação e conforto, enquanto negligenciam um único tesouro que purifica a mente e fortalece o coração, que as verdades são as verdades da palavra de Deus. Corte o costume de que te rouba tempo e devolva esse espaço lendo Provérbios, 1 por dia. São 31 capítulos. O mês tem, em média, 30 dias. Você lê 1 por dia. Dia 1º, capítulo 1, dia 2, capítulo 2. E assim você vai acumulando conhecimento, acumulando informações divinas e aprendendo com os erros dos outros. Os erros do homem mais sábio do mundo, Salomão. Ele diz assim: dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, é o que diz a palavra de Deus. Mais uma vez. O pastor está insistindo nessa proposta? Não, é o que Provérbio diz. Ouça, meu filho. Às vezes eu escuto algumas mães dizendo assim: mas eu já falei tantas vezes com esse menino. Alguns pais que dizem assim: já falei mais de 1000 vezes. Você é assim também? Repete aí, escreve aí nos comentários. Eu já falei mais de 1000 vezes com esse menino, mas parece que não adianta nada. É assim mesmo. Provérbios está nos ensinando que o pai e a mãe sabem que é a repetição que forma o caráter. É a repetição que molda o caráter. E é a repetição que também burila e faz com que o nosso caráter, a nossa vida, ela vai se acertando. Assim como muitos dizem, pau que nasce torto nunca se endireita, não é verdade isso. É de novo, é de cedo que nós vamos ajustando a nossa vida. A partir do versículo 10, lemos novamente aqui: ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Isso nos retorna ao Salmo 1, verso 1, que é o Salmo da felicidade. A felicidade não é obra do acaso. A felicidade, ela é um resultado de uma vida obediente. Não ande segundo o conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. Esta é a vida de uma pessoa feliz. A salvação é pela graça. Nunca se esqueça disso. Mas a felicidade é um resultado da nossa vida, das práticas, e é um resultado da obediência aos princípios e aos valores de Deus. Evite o mal, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal.
Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam da maldade e se embriagam da violência. Talvez você vai se lembrar a primeira vez que alguém te ofereceu uma bebida, a primeira vez que alguém te ofereceu uma droga para você fazer algo de errado. É interessante. Os maus normalmente não andam sozinhos. Normalmente eles criam um círculo de relações em que aquilo que eles cometeram de errado, eles querem conduzir os outros também neste mesmo erro. Dificilmente você vai ver alguém bebendo sozinho, se drogando sozinho. É interessante como a palavra de Deus nos ensina. E aqui ela está dizendo para a gente passar longe do mal. Passar longe daquilo que é contrário à vontade de Deus. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. A imagem é poderosa, não é uma explosão de luz. É nascer do sol, progressivo, constante, crescente. A verdade é progressiva. Hoje nós devemos perguntar: será que eu me aproximei mais de Deus? Ou será que eu me afastei mais da luz de Deus? Deus constrói você aos poucos. É um acerto hoje, um outro amanhã, e assim o caráter da gente vai sendo moldado. É um erro que você deixa para trás hoje, um conselho que você aceita aqui, mas é sempre para frente e para cima. O caminho dos ímpios é como densas trevas. Nem sequer sabem em que tropeçam. Há pessoas perdidas que nunca percebem que estão perdidas. O versículo 20 diz: meu filho, escute o que eu digo a você. Mais uma vez, escute. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O coração é o lugar onde Deus fala, mas também onde o inimigo sussurra. Por isso, guarde o seu coração. Em outras traduções, as vias da alma. Os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração. Tudo que você assiste, que você lê, as conversas, aquilo que você pensa, aquilo que você guarda, se transforma em blocos que constroem a sua vida ou a sua queda. De tudo que você deve guardar, guarde as vias da alma, pois dele depende toda a sua vida. Que tipo de alimento você tem colocado dentro de você? Que tipo de música? Quais os livros? O que você tem assistido? O que você tem enrolado nos seus feeds das redes sociais? Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Provérbios vai dizer que até o tolo, quando fica calado, passa por sábio. Então, respire 2 vezes antes de responder alguém. Esse pequeno hábito evita guerra, evita transtorno, evita muita confusão e salva os relacionamentos. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Tem gente que vive no passado, mas o conselho da palavra de Deus é olhar para frente. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Paulo escreveu: esquecendo-se das coisas que para trás ficam. Mantenha os olhos no propósito, não no barulho desse mundo. A comparação muitas vezes sufoca a gente, a distração paralisa, e a vida espiritual perde força quando o seu foco é o que os outros fazem. Lembre-se disso. Quem olha para onde Deus aponta não perde tempo nas vitrines deste mundo. Pense nisso. O verso 26 diz: veja bem por onde você anda, e os seus passos serão seguros.
Veja bem. Se os teus olhos forem luz, toda a tua vida será iluminada, disse Jesus. Veja bem por onde você anda. Vem cá, por onde você anda? Onde você está indo? Quais são os seus sentimentos? Qual é o caminho que você está seguindo? Provérbios capítulo 4 termina com 2 conselhos maravilhosos. Não olhe para trás. O que para trás ficou, ficou. Veja bem por onde você anda hoje. Seus passos serão seguros. Como diz Davi, firma os meus pés na rocha. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. A queda não começa no abismo, começa com alguns poucos passos. Satanás nunca pede tudo de uma vez. Ele pede só um pouquinho. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos orar? Pai querido, consagramos a Ti nossa mente, nossos hábitos e nossos caminhos. Pedimos que a Tua luz nos guie, mesmo quando ela parece pequena. Purifica o nosso coração de tudo que nos confunde, nos distrai e nos afasta de Ti. Dá-nos forças para abandonar os ambientes que enfraquecem nossa fé e coragem para escolher o que edifica, mesmo quando dói. Que cada passo seja um avanço para a luz e que cada renúncia abra espaço para a Tua presença e que a sabedoria seja nossa companheira diária. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, que Deus abençoe você. Hoje estudamos o capítulo 4 de Provérbios e, se Deus quiser, nos encontraremos no próximo episódio. Não esqueça de compartilhar e deixar um recadinho aí daquilo que mais lhe chamou a atenção no estudo de hoje. Fique com Deus e até o próximo episódio, se Deus quiser.